Capítulo 16, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito de adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois já pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nesse momento haja uma luz no nosso coração, e ao ouvir a tua palavra haja fé pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Quem lembra aqui daquele programa A Pergunta do Milhão? Quem lembra? Vocês lembram? Eu estava olhando, uma das perguntas do milhão era: qual a camisa que o Pelé usou na Copa de 58? Fácil, né? Camisa 10. E se você estivesse ali com uns 500 mil, você ia arriscar a pergunta do milhão? É difícil, né? Mas qual é a pergunta do milhão da nossa vida? Porque hoje o nosso tema, mesmo que não está projetado ali, ele é: o que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta do milhão, é a pergunta principal da vida de algum homem e de uma mulher. Você pode ganhar 1 milhão, mas ainda assim não ter nada. Esse texto, eu gosto muito dele, porque ele falou de um terremoto que aconteceu, e eu já fui missionário no Nepal, e talvez você lembre, em 2015 teve um terremoto no Nepal, e eu estava lá. Eu lembro que a gente estava no culto nesse exato momento, e os irmãos, os crentes nepaleses, eles são muito de oração. E daí a gente tinha acabado a mensagem, estava um período de oração e eles orando, e eu vi que a terra começou a tremer, começou a balançar as coisas. Eu confesso para você que eu imaginei que esse episódio estava acontecendo na igreja naquele momento. Falei: Paulo e Silas
estavam na prisão, orando e louvando, tremeu a terra. É a mesma coisa aqui. Na minha inocência missionária, por ter visto tanta coisa já na missão, você acredita que eu pensei isso? Daí quando eu vi, estava todo mundo correndo da igreja e só estava eu lá. Eu falei, gente, eu acho que eu tenho que ir embora também. E daí eu saindo ali, o máximo que eu fui atingido, caiu uma pedra da igreja no meu pé e quebrou o meu dedinho do pé. Graças a Deus foi só isso. Porque nós vemos nesse texto que coisas ruins acontecem, terremotos acontecem. E terremotos, sim, eles são parte do juízo de Deus. Mas até um terremoto, ele pode ser bom para aqueles que Deus tem um propósito em chamá-los. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até um terremoto coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui, para vocês entenderem o texto, tinha 2 missionários. Qual o nome deles? Paulo e Silas. Eles eram missionários e eles estavam representando a igreja. Eles estavam na cidade de Filipos. Naquela cidade não tinha igreja ainda. Se você, na leitura nós não lemos, mas já tinha uma senhora chamada Lídia convertida com toda a sua casa. Depois diz que os missionários expulsaram um espírito de adivinhação de uma moça. Então só tinha esses convertidos. A igreja ali estava sendo representada por Paulo e Silas. Esses missionários estavam na sua segunda viagem missionária. Chegaram agora em Filipos. E agora nós vamos ver a terceira família convertida nessa cidade. Primeiro foi Lídia e toda a sua casa, uma jovem que não fala o nome dela, que tinha um espírito de adivinhação, e diz que essa jovem seguia Paulo e Silas falando o seguinte: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E daí diz que Paulo manda embora esse espírito. O problema é que essa jovem era uma escrava e esse espírito de adivinhação dava muito lucro para os seus senhores, para os seus patrões, porque os seus patrões cobravam para que ela adivinhasse a vida das pessoas. Então, quando essa jovem foi liberta, disse que a esperança de lucro dos donos da jovem agora se desfizeram. Então Paulo e Silas eram missionários que estavam causando problema naquela cidade. Ao libertar as pessoas, ao pregar a palavra de Deus, eles estavam trazendo problemas. E daí diz que eles arrastaram os 2 para a praça, deram uma boa coça neles e prenderam eles. Mas hoje nós vamos ver aqui que Deus ele age soberanamente na sua providência para salvar as pessoas. Repito, atenção, Deus age soberanamente na sua providência, até de um terremoto, para salvar as pessoas que Ele quer salvar. Mas cá entre nós, como agir se você está sendo maltratado de forma injusta? Porque aqui, o que aqueles homens faziam de mal? Libertaram uma jovem possessa, pregando a palavra de Deus, obedecendo a Deus. Mas nós vemos que aqui a acusação contra eles era uma acusação correta. Diz no versículo 20 que eles perturbaram a cidade, que eles propagavam costumes que eles não poderiam aceitar. A acusação de alguma maneira é correta. De fato, a pregação da palavra de Deus, ela manda a gente ter novos costumes. Ela vai nos levar a ter novas coisas, novas práticas de vida. De alguma maneira, a acusação contra eles era uma acusação correta. Ao pregar a palavra de Deus, eles chamavam as pessoas a uma nova vida, a novos costumes. Mas como que você e eu reagiria presos por fazer a obra de Deus? A Bíblia fala que eles, era meia-noite, eles estavam fazendo o quê? Cantando louvores e orando a Deus. Veja que a forma de nós reagirmos quando sofremos não é reclamando nem murmurando contra Deus. A forma de nós reagirmos quando estamos sofrendo é louvando e orando a Deus, mesmo que isso seja de uma forma injusta, mesmo que a gente esteja obedecendo a Deus como esses homens estavam. A forma de responder o mal é fazer o bem. E daí é interessante que a Bíblia vai falar que Paulo fala para o carcereiro: não te faça mal, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu.
É interessante que Paulo, ele vive o que ensinava e ensinava o que ele vive. A Bíblia vai falar em Romanos, no capítulo 12, no versículo 14, o apóstolo Paulo depois ele escreveu: abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Nós vemos aqui cristãos dispostos a sofrer injustiças por causa da obra de Deus. Porque quando o carcereiro ele percebeu que aconteceu o terremoto que diz que abalou os alicerces da prisão, o que o carcereiro pensou? Todo mundo aqui fugiu. E naquela época, um carcereiro deixasse, a lei romana dizia que se um carcereiro deixa os fugitivos fugirem, ele deveria ser morto. Por isso que o carcereiro, quando viu tudo o que aconteceu, o que ele pensou? Todo mundo fugiu. Então o versículo 7 fala que ele, despertado do sono, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se. Por isso pensou que os presos tinham fugido. O que ele pensou? Já que eu vou morrer por ter deixado todo mundo fugir, que a lei romana falava isso, que o carcereiro era responsável por cuidar dos presos, ele falou: eu mesmo vou me matar. E diz que ele puxou da espada para se matar. Daí ele ouviu um grito de dentro da prisão. Versículo 28 diz que o apóstolo Paulo fala: não faça isso, não faça mal a si mesmo. Veja, um homem que foi açoitado, um homem que foi amarrado no tronco, eles foram colocados no presídio de segurança máxima daquela época, além de presos, amarrados no tronco. Disse que ele agora fala para ele: não faça mal a você. Veja, aquele homem que sofreu açoites, que foi preso por aquele carcereiro, está desejando o bem do carcereiro. Essa é a atitude do verdadeiro cristão: pagar o mal com o bem. Mas talvez você, em algum momento da sua vida, vamos contextualizar para nós. O que o carcereiro pensou? Não tem mais jeito, eu vou morrer, então eu mesmo vou me matar. Talvez você já pensou que em algum momento da sua vida não tinha mais jeito para você. Talvez você já pensou que não há mais esperança. Talvez isso ainda está no seu coração, você não acha sentido para a vida. E talvez alguns de vocês aqui já pensou em se suicidar, como esse carcereiro. Mas o que eu tenho para falar para você hoje é que calma, há uma luz. Ninguém fugiu. Então quando o carcereiro ouve isso, diz o versículo 29, que ele pede uma luz. Ele pede uma luz para que ele pudesse chegar. Ele pede aquela tocha, que ilumina no escuro naquela época do Império Romano, para que ele pudesse chegar até Paulo e Silas. Então ele pede uma luz. Como eu falei, Paulo e Silas naquela época eram representantes da igreja, não havia igreja ainda em Filipos. Ele pede uma luz para chegar até a igreja. A igreja tem uma resposta para aqueles que não têm esperança mais de vida. A igreja tem uma resposta para você que talvez não vê sentido na sua vida. Nós temos uma resposta para você. Talvez essa luz que o carcereiro pediu foi algum convite que você recebeu para vir aqui hoje. Talvez essa foi a luz para que você chegasse até a igreja e pudesse ouvir o que nós temos pela palavra de Deus para dizer para você. Mas talvez as questões que você tem feito não são as questões principais. Talvez você está preocupado muito com esse mundo temporal. Você está preocupado com a segunda-feira, com o seu trabalho, com um casamento, como que você vai ganhar mais dinheiro. Talvez as suas inquietações do coração não é a pergunta de 1 milhão. Porque qual que é a principal pergunta? Aqui muito provavelmente o carcereiro ouviu os louvores. Diz que toda a cadeia ouviu os louvores. O versículo 25 fala isso: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles eram aqueles vizinhos que colocam o som alto, sabe? Quem tem algum deles?
Meia-noite, os presos querendo dormir, e 2 homens não paravam de cantar e orar a Deus. Todo mundo acordado, meia-noite. Então provavelmente o carcereiro tinha ouvido a mensagem da menina liberta, que aqueles homens anunciavam o caminho da salvação. Muito provavelmente, antes do carcereiro pegar no sono, ele também ouviu os louvores, que o carcereiro é bom no sono, porque diz que nem os louvores impediu dele de dormir. Diz que ele estava no sono e acordou. Talvez você é assim, bom de dormir. Mas veja que o terremoto, um terrível acontecimento, aconteceu. O carcereiro pensou que era o fim da vida dele, mas era só o começo. A nossa vida só começa de fato quando a gente conhece o caminho da salvação que aquela menina anunciava, que Paulo e Silas pregavam. A nossa vida só começa quando a gente conhece o caminho da salvação. Qual o caminho da salvação? Jesus. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esse terremoto, que para ele parecia que era o final da vida dele, o final da esperança, na verdade aquela turbulência toda era só o começo da vida dele. A nossa vida só começa de verdade quando a gente conhece o caminho da salvação. E daí a pergunta de 1 milhão é, versículo 30, diz que ele leva Paulo e Silas para fora e pergunta para eles: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa é a principal pergunta da sua vida. A principal pergunta não é qual curso você vai fazer para ter mais dinheiro, não é qual concurso você vai fazer para poder ter um emprego estável para a vida toda. A principal pergunta da sua vida não é com quem que eu vou casar e passar a minha vida toda com ela. A principal pergunta da sua vida é: o que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta de 1 milhão da sua vida. E é interessante que em toda a religião pagã do Império Romano, para ser salvo, eles pensavam que tinha que fazer alguma coisa. Então por isso ele pergunta: o que devo fazer? A gente sempre tem o desejo de fazer alguma coisa para ser salvo. As religiões nos ensinam que nós somos salvos a partir de alguma coisa que a gente faz para Deus, e daí Deus olha para nós e acha que a gente merece e nos salva. Toda religião é baseada no mérito, é baseada nas boas obras. A gente sempre acha que tem que fazer alguma coisa para merecer alguma coisa de Deus, inclusive a salvação. Mas na verdade, a Bíblia toda nos mostra que nós não merecemos nada. Se a gente for pedir a Deus de fato o que a gente merece, nós merecemos a ira de Deus, nós merecemos o inferno, porque nós somos pecadores. E o nosso pecado é uma quebra da lei de Deus, o nosso pecado ofende a santidade de Deus. Então se Deus nos der o que nós merecemos, todos nós merecemos a condenação. Não há nada que eu possa fazer pelas minhas próprias obras para que Deus me aceite. Porque mesmo as minhas melhores obras são cheias de falha. Mesmo as minhas melhores justiças são sujas pelas motivações erradas do pecado do meu coração. Mas então, como ser salvo? Depois da pergunta, Paulo e Silas respondem para eles. No versículo 31 eles falam a parte A: creia no Senhor Jesus e você será salvo. A nossa salvação só pode ser possível se eu crer em Jesus, que é o caminho que nós falamos. Mas o que seria crer em Jesus? Porque se eu perguntar para todos, talvez todos aqui vão falar que creem em Jesus. Que Jesus? Porque às vezes nós podemos crer num Jesus criados à nossa cabeça, ou que foi ensinado para nós de forma errônea por várias religiões. O Jesus que salva é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus que se fez homem, se encarnou como nós, porém sem pecado. Ele levou uma vida toda de obediência a Deus, perfeita, diferente de nós. Jesus nunca pecou. Jesus venceu as tentações de Satanás, diferente do primeiro Adão.
E ele, sendo o Cordeiro de Deus, um homem perfeito, ele foi entregue para ser maltratado, ele foi entregue para ser julgado, ele foi para a cruz e ali derramou o seu sangue, recebendo a ira de Deus sobre ele. Mas a morte não pôde contê-lo. No terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a fé que salva, em Deus que se fez homem, viveu perfeitamente, morreu e ressuscitou, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, que aqui estava ensinando isso para o carcereiro, ele disse isso em Romanos 5, versículo 1, ele fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1, Paulo, que estava pregando, ele está ensinando agora aos romanos: nós somos justificados por meio da fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a justificação é por meio da fé em Cristo. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Depois, em Romanos 8, no versículo 1, Paulo ensina mais. Ele fala: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, qual é a resposta para a pergunta de 1 milhão? Como eu posso ser salvo? Se eu crer, se eu depositar a minha fé no Senhor Jesus Cristo, em toda a sua vida, em quem Ele é, e em toda a sua obra salvífica a nosso favor. E daí no versículo 31 diz que a promessa é também para casa. Ele fala: creia no Senhor Jesus, você será salvo, você e sua casa. Ali o carcereiro, como chefe de família, a promessa também era para as casas dele. Ou seja, toda vez que nós cremos no Senhor Jesus, a Bíblia fala que a promessa de salvação, de bênção dele é também para os nossos descendentes, é também para os nossos filhos. E depois, no versículo 32, disse que eles pregam a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele, para que fique bem claro para ele o Jesus da Bíblia, para que nós devemos crer no Jesus que a Bíblia relata, não o Jesus que eu crio a minha cabeça, não o Jesus que foi ensinado por alguma religião. Nós precisamos, então, para ter fé verdadeira, ouvir a palavra de Deus. Então diz que eles entram agora e pregam a palavra de Deus para todos na família do carcereiro. Eles pregaram para toda a família. A Bíblia vai falar que o carcereiro creu. E aqui teve 4 mudanças na vida dele depois que ele creu. A primeira, que nos comove muito, eu não sei você, mas a comoveu a mim, é que diz no versículo 33 que na mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. As mãos que chicoteavam ou mandavam chicotear, as mãos que prendeu Paulo e Silas no tronco, as mãos que machucavam os missionários, agora essas mãos convertidas estão cuidando das feridas que ele mesmo fez, mostrando de fato uma conversão. As mãos que machucam agora abençoam. Uma segunda decisão que nós vemos que de fato ele creu, é que diz que ele foi batizado. Jesus, quando mandou os seus discípulos, ele falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo é um sinal visível que de fato no meu coração eu creio no Senhor Jesus. Essa água que é jogada é um sinal visível que pelo sangue de Jesus os meus pecados foram purificados. Essa água que é jogada é um sinal visível que agora eu pertenço a Deus e não mais às trevas. O carcereiro creu. E é interessante que depois ele leva Paulo e Silas para sua própria casa para servir um jantar para eles, mostrando que quem creu quer comunhão com a igreja. Paulo e Silas não representavam a igreja em Filipos, que não tinha ainda. Quem creu quer comunhão com o povo de Deus, quer comunhão com a igreja, quer comer junto com a igreja.
quer fazer parte. Por fim, a Bíblia fala que ele manifestava grande alegria por ter crido. Ou seja, quem creu, fica agora alegre por ter crido em Deus. Mas veja bem, aqui diz que todos os membros da casa dele foram batizados. A parte B do versículo 33 fala: logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Aqui para nós que temos o hábito de batizar crianças, nós cremos que nessa família tinha crianças. Aqueles que não acreditam que devemos batizar crianças, falam que não tinha crianças. Mas não só esse texto nós usamos para batizar as nossas crianças. Nós batizamos as crianças basicamente por 3 motivos. Primeiro, porque a Bíblia fala que a marca da aliança no Velho Testamento era a circuncisão. E a Bíblia fala que Abraão creu, e depois de crer, Deus mandou ele colocar todos os infantes de 8 dias na circuncisão, como sinal que os filhos também tinham aliança com Deus. Nós batizamos as crianças porque uma vez que nós cremos em Deus e somos batizados, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 10, que seria como se nós estivéssemos saindo do Egito. Diz que ali na nuvem e no mar, Moisés foi batizado, 1 Coríntios capítulo 10. Então quando nós saímos do Egito, quando nós saímos da prisão de Satanás, quando nós cremos em Jesus, nós não vamos deixar as nossas crianças no Egito, nós vamos levar elas também para fazer parte do povo de Deus. E qual que é o sinal que alguém faz parte do povo de Deus? O batismo. Nós cremos que a circuncisão foi a marca da aliança com Deus no Velho Testamento, e a marca de quem tem uma aliança com Deus no Novo Testamento é o batismo. Por isso nós batizamos aqueles que creem e os filhos dos crentes, porque nós queremos que eles pertencem também ao Senhor, que eles pertencem também à igreja. Toda a família foi batizada. Então eu quero concluir falando primeiro para você que é cristão. Você que já é Paulo e Silas. Você fala: poxa pastor, nem tanto. Mas eu quero falar para você que já é cristão. Como você responde em momentos difíceis na sua vida? Como você responde quando você é injustiçado? Quando você responde quando você é maltratado? A Bíblia nos fala a levar o exemplo desses homens, a responder com louvores e oração. A Bíblia fala para nós confiarmos em Deus. Confie nele. Então mesmo um terremoto, mesmo que aconteça um terremoto na sua vida, se você tem um propósito com Deus, se você ama a Deus, até os terremotos da nossa vida servem para nos abençoar, para que a gente entre no prumo, para que haja uma luz, para que a gente ouça a palavra, para que a gente seja abençoado. Então lembre-se, cristão, de agir assim como Paulo e Silas. Alguém te fez mal? Abençoe essas pessoas, faça o bem a essas pessoas. E eu quero convocar você hoje que está aqui, que é cristão. Que tal nós sofrermos pelo Evangelho como Paulo e Silas? Que tal nós recebermos uns açoites, um couro bem dado por pregar o Evangelho? Que tal a gente sair da nossa inércia, da nossa vida voltada para nós mesmos e fazer alguma coisa para que outras pessoas ouçam a palavra de Deus? Quem está disposto, que foi alvo desse amor, alvo dessa libertação, agora oferecer a sua vida para que o Evangelho prospere em outras cidades, como em Filipos não tinha igreja ainda? Eu recebi uma proposta de uma viagem missionária para a Índia esse ano. Vamos comigo? Vamos ajudar lá os cristãos que sofrem perseguição do governo, que sofrem perseguição do hinduísmo, irmãos que às vezes caminham 2, 3 horas para participar de um culto. Vamos lá ajudar esse povo? Vamos lá sofrer pelo Evangelho? Que tal a gente sofrer um pouquinho, sair da nossa zona de conforto, para que outras pessoas possam também ser libertas pelo Evangelho? Agora eu quero falar com você
que talvez ainda não é cristão, quero chamar você de carcereiro, com todo respeito. Você está sem esperança? Calma, nós queremos acender uma luz para você hoje. Essa luz venha até a igreja ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, as coisas vão clareando para você. Deus vai falando com você. Deus vai dando fé ao seu coração. Nós temos a resposta para você. Que aquilo que talvez parecia impossível na sua vida, algo sem saída, talvez você já pensou em suicidar-se, calma, não faça isso. Jesus pode mudar a sua sorte. Jesus pode mudar não só a sua vida, o seu destino eterno, mas pode mudar a sua vida também nessa terra. A igreja tem uma resposta para você. Mas não se esqueça de que a pergunta de 1 milhão não é sobre coisas terrenas. A pergunta de 1 milhão não é aquilo que seu coração está ansiando, de coisas palpáveis. A pergunta de 1 milhão é: o que devo fazer para ser salvo? E a resposta qual é? Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e tua casa. Você quer? Essa noite nós temos um casal que creu no Senhor Jesus, e eles têm demonstrado para nós que de fato creram, e nós vamos recebê-los hoje como membros da família de Deus, membros da igreja, e nós não vamos deixar o seu filho para trás, porque o seu filho também pertence a Deus, porque a promessa é para os pais e para os filhos, como diz em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Mas você que hoje talvez se sente como carcereiro, sem esperança, precisando ouvir a palavra de Deus, eu quero te convidar também a crer nessa mensagem. Creia nesse Senhor que salva. Creia nesse Senhor que dá alegria quando você entregar a sua vida para Ele. Creia nesse Senhor que muda vidas, que faz um homem que açoitava agora lavar as feridas dos açoitados. Ele pode também transformar a sua vida. Creia nele essa noite e seja salvo. Nós estamos ansiosos para talvez daqui a uns dias batizar você também.